Boa tarde a todos. Contando com a intercessão de São Francisco das Chagas e com as bênçãos de Deus, declaro aberta esta audiência pública para debatermos a criação do Hospital dos Raros na cidade de Taubaté. E para tratarmos desse importante assunto, que eu gosto também de falar bastante, de que é um marco não só para a nossa cidade, mas um marco para o Brasil, a criação desse Hospital dos Raros, que eu quero agradecer já a presença do fundador da comunidade Sede Santos e o sonhador desse sonho maravilhoso chamado Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, nosso querido Padre Marlon. Obrigado, Padre, pela sua presença. É muito bom. Foi através de ti que eu conheci os Raros, né? E a gente vai poder falar disso. A diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras e da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, Roseli Maria. Obrigado, Roseli. Me falaram que veio de verde por causa do vereador. Ela fala que é mentira, mas eu não acredito nisso, não. Quero agradecer também a nossa diretora de atenção à saúde, Leisa Mencione. Obrigado, Leisa, pela presença. A enfermeira de campanhas, a Lenita Capucho e a Ingrid. A Ingrid é um pouco mais tímida, ficou embaixo. A Lenita está aqui com a gente. E também agradecer a presença do presidente do COMOS, Conselho Municipal de Saúde, o senhor Mário Romero. Mário, obrigado pela presença. Estaríamos aqui também com o prefeito municipal de Taubaté, foi feito o convite a ele. Ele está, nesse momento, a caminho da Assembleia Legislativa, onde ele vai assinar as emendas legislativas para a cidade de Taubaté, para cuidar de saúde. Então, esse é o motivo do nosso prefeito não estar presente, assim como aqui o Mário Peloja. Estou acertando documentação do Estado para assinarmos o aditivo do HMUD. Então, nesse momento, o nosso secretário de Saúde, Mário Peloja, também não pôde estar por causa desse aditivo, justamente para poder ajudar o nosso HMUD. Registro ainda a presença dos vereadores. Quero citar aqui o vereador Marcelo Macedo, passou aqui. Vereadora Elisa representa Taubaté aqui também. Quero agradecer ao nosso presidente da Câmara Municipal, o vereador Alberto Barreto. Obrigado pela presença. Também temos aqui a nossa assistente social Lígia, que é da Missão Sede Santos. A assistente social Andréia, que quando ela chega no meu gabinete eu saio correndo, porque ela vem já com combo, Elisa. Sabe? Ela é irmã Amália e Missão Sede Santos. Então, emenda dupla, vereador Alberto. Quando a Andréia entrar, você sai correndo. Obrigado, Andréia, pela presença. Ana Paula, vice-diretora também da Missão Sede Santos, da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, obrigado também. Sr. Múcio, pai do nosso querido Padre Marlon, obrigado. Vinícius, nós temos dois, né? Mas tem um que é assessor, mas temos o Vinícius, enfermeiro do Padre Marlon, que o acompanha aqui também. Agradeço a André Almeida, assessor parlamentar do vereador Alberto Barreto. Rodrigo Miranda e a Bruna, assessores, chefe de gabinete e assessora do vereador Richard da Padaria, e também o Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita Cadeirante. Vinícius, que está chorando aí com o seu Flamengo, mas a gente dá boa tarde para ele aqui também. Como nós falamos, nós vamos estar dividindo. Eu vou estar fazendo uma pequena apresentação para vocês. Depois, Padre Marlon, nós passamos a palavra para o senhor poder se explanar. E aí, na sequência, depois de alguns vídeos e tudo mais que nós temos aí, a gente passa a palavra aos demais membros da mesa. Eu quero, presidente. Eu agradeço, eu quero sim. E venho a tempo, né, cumprimentar também a Leila, né, que é psicóloga da Missão Sede Santos, também é uma rara, né, que está aqui presente também. Desculpa, esqueci lá, mas ó, deu tempo antes da minha fala. Leilinha, obrigado pela presença. Nós vamos falar um pouquinho, presidente, vereador Elisa, sobre a criação do Hospital dos Raros.
eu costumo, vocês verão pelas fotos depois, não agora, como está nascendo o Hospital dos Raros. E a gente fala para o Padre Marlon, Irmã Dulce começou num galinheiro. O galinheiro do senhor está muito mais chique, viu? Então, assim, nós temos aí uma vitória enorme. Estamos aqui para realizarmos a audiência pública para a construção e manutenção do Hospital de Doença Rara. Doença rara é o termo utilizado para classificar toda patologia que apresenta incidência igual ou menor que 50 a 65 por 100 mil indivíduos. Considera-se, então, doença rara aquela que afeta 65 pessoas em cada grupo de 100 mil, ou seja, 1,3 pessoa a cada 2 mil indivíduos. O número exato de doenças raras não é conhecido, mas estima-se que existe entre 6 mil e 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Em cima desses números, é que eu costumo ressaltar uma frase dos raros que são: somos raros, mas somos muitos. As doenças raras são caracterizadas por ampla diversidade de sinais e sintomas e variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição. Manifestações relativamente frequentes podem simular doenças comuns, dificultando o seu diagnóstico, causando elevado sofrimento clínico e psicossocial aos afetados, bem como para suas famílias. Geralmente, as doenças raras são crônicas, progressivas e incapacitantes, podendo ser degenerativas e levar à morte, afetando a qualidade de vida das pessoas e suas famílias. Além disso, muitas delas não têm cura, de modo que o tratamento consiste em acompanhamento clínico, fisioterapêutico, agora quando enrosca a língua, né? Fonoaudiológico e psicoterapêutico, entre outros, com o objetivo de aliviar os sintomas ou retardar seu aparecimento. Tudo isso tem custo e muitas vezes as pessoas não conseguem. Muitas vezes chegar e fechar um diagnóstico de doenças raras é difícil. As pessoas não têm condições financeiras de chegar e alcançar e entender que ela faz parte de um grupo de doenças raras e não ter o tratamento. Por isso aí que eu vejo o quão é a importância de Taubaté estar nascendo esse Hospital dos Raros. Precisamos ter mais ações na área da saúde, como campanhas de conscientização sobre a doença rara, que ainda é bastante desconhecida. E aqui eu abro a minha meia-culpa, eu acho que já faz uns 4 anos, mais ou menos 5 anos, que numa missa, frequentando uma missa lá na Casa Missão Sede Santos, por providência, nós católicos não falamos coincidência, nós falamos por providências, nós estávamos nessa missa, e aí através dessa missa dos raros, eu conheci a causa doenças raras. Foi de lá para cá que nós abraçamos e viemos lutando, colocamos aqui o Dia Municipal dos Raros, acompanhando o Dia Nacional, Mundial, colocamos aqui também a prioridade de atendimento aos raros, assim como os deficientes, tudo mais, mas que também possa. E tem coisa boa vindo aí, que assim que a Roseli apresentar, a gente compra a briga junto e eu vou deixar para depois. O Hospital Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros será o primeiro hospital do raro no Vale do Paraíba e o primeiro hospital no Brasil, para atender também toda a nossa região. Essa audiência é uma iniciativa para discutirmos sobre os desafios da aquisição de equipamentos e profissionais especializados, além de mantê-lo em funcionamento adequadamente. Acreditamos que podemos abraçar em desafios juntos, não só do poder público, prefeitura, Câmara, Estado, a comunidade Missão Sede Santos, na pessoa do Padre Marlon, que é um raro e o idealizador do hospital, e a população que será beneficiada por esse hospital. Por isso que nós abrimos esses espaços para as discussões, para debatermos, para a gente ter uma conscientização maior do que vem a ser um raro e qual a necessidade. Nós sabemos, e aqui a vereadora Elisa, o vereador Alberto, eu acho que a nossa luta é através dos nossos deputados, e aqui nós tiramos partido, não tem partido A, B, ou C ou D,
a doença rara, quem tem doença rara não tem partido, ele é uma pessoa com doença rara, e aí nós vamos precisar de todas as forças, primeiro do Estado, que tende a ser um hospital regional, tem que atender a todos, tem que ter a participação do Ministério da Saúde, para que também custeia, porque não é barato, a gente tem acompanhado alguns raros, então a gente sabe o quanto não é barato, então por isso que assim, nós chamamos essa audiência, o padre Marlon gravou um vídeo que nós passamos a todos os vereadores, muitos justificaram os seus compromissos, a agenda, nós vereadores entendemos que a nossa agenda é complicadinha, se eu não estivesse aqui eu tenho certeza que eu estava no Vila Velha 2, eu estava no outro bairro correndo, que assim é a nossa vida, a gente corre muito, então alguns nos justificaram, mas através depois do YouTube a gente pode passar e replicar a todos os vereadores, alguns mandaram os assessores presentes, para que possamos juntos, com os seus deputados estaduais, federais, estarmos lutando para que esse sonho, esse pontapé aqui, possa se tornar uma realidade e vamos dobrar futuramente. Daqui a anos, será que nem o velhinho, eu vou ver daqui a anos ele grandão igual o hospital da Irmã Dulce? Assim o veremos, assim está na mão de Deus. Agradeço a todos pela presença, são essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, vereador Dentinho. Aguardando o vereador Dentinho chegar aqui para assumir os trabalhos desta audiência. Eu gosto do cerimonial, que o cerimonial sempre conserta aquilo que a gente esquece. Nessa audiência pública, acompanharemos todo o conteúdo apresentado. E você, munícipe que está em casa, se você tem alguma dúvida, você que está na rede social, nós falamos muito, né, das redes sociais, você está acompanhando. Eu lembro que teve uma aqui de Minas Gerais, me fugiu o nome agora, mas a gente vai pegar. Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí está participando. Se você quer participar, você tem um WhatsApp 3625-9501, tá bom? 3625-9501. Manda o WhatsApp, sua história, o seu questionamento, a sua dúvida, mande aqui pra gente, que nós faremos aqui também. Quero registrar a presença da Renata Cobra aqui também, que está presente. E qualquer um de vocês que queiram se utilizar da tribuna depois, faça inscrição. A gente abre espaço para todos poderem falar aqui também. E gostaria de passar a palavra agora ao nosso querido padre Marlon Múcio. O senhor tem 30 segundos. Ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus por estar aqui, saudando o presidente da casa, o senhor vereador Alberto, o presidente desta audiência, o senhor vereador Dentinho, e na pessoa dos dois eu quero não apenas saudar, eu quero abraçar os vereadores desta casa. Quero abraçá-los com o abraço de uma pessoa que tem doença rara. Eu estou aqui não por mim, eu estou aqui representando um grupo muito grande. Pense que há de 6 a 8 mil doenças raras catalogadas pela OMS, e no Brasil a estimativa é de que somos 13 milhões de raros. Quando eu contei isso para um tio meu, irmão do papai Múcio, ele virou para mim e falou assim: meu Deus, isso é uma pandemia? Pois bem, mas eu quero, antes de tudo, fazer 2 memórias. São muito fortes para mim. A primeira é do nosso queridíssimo vereador Carlos Peixoto. Fazia muito tempo que eu não vinha a esta casa. Eu fico emocionado de estar na casa do povo e de eu e os meus termos sido recebidos com tanto carinho e por termos um espaço, uma audiência pública. Isso é muito importante.
Isso é muito significativo para nós, e importante para o município, para a nossa causa e para o Brasil. Depois, sim, o vereador Carlos Peixoto, que Deus o tenha. Quanto bem nos fez, não é, papai moço? E a Missão Seis Santos, né? Querida Ana Paula, nossa vice-presidente. Depois eu quero fazer outra memória, é que hoje, 2 de outubro, há exatos 25 anos, eu pisava pela primeira vez em Taubaté. Claro que eu tinha ouvido falar de Taubaté da escola. Quem não? Mas eu nunca tinha vindo a Taubaté. E no dia 2 de outubro de 1998, o meu diretor espiritual, Padre Mário Hugo Scaqueri, o bom Deus o tenha, meu irmão dirigindo, ele me trouxe para conhecer o bispo de então, Dom Carmo João Roden. E tivemos uma conversa maravilhosa, e dali eu já percebi, eu virei para essa diocese. Eu já tinha terminado os estudos para ser padre. A acolhida de Dom Carmo foi de um pai, a de Dom Wilson também, nosso amadíssimo bispo diocesano. E no ano seguinte, em janeiro, eu já vinha com malicuia. E já estou então, portanto, em Taubaté há 25 anos. 23 anos de padre, 21 anos de comunidade Missão Seis Santos. E eu agora estou sentindo as dores de parto, porque está nascendo o nosso hospital. Então é muita emoção para um raro. Depois eu quero então destas memórias, que não são apenas afetivas, elas são históricas. Eu quero lhes dizer da importância do que está nascendo aqui no nosso município de Taubaté. Queridos irmãos, amigos desta diletíssima mesa, você presente aqui no plenário, você que nos acompanha em casa pela TV Câmara. Quando eu era criança, eu pensava que seria médico. Eu me preparei para ser médico. Permita-me, Roseca, virar um pouquinho para cá. Que pescoço de raro é raro. E aí, me preparei para isso. Eu passei no vestibular de medicina na USP. Na mesma ocasião, algo inesperado. Jesus me fala ao pé do ouvido do coração. Marlon, meu filho amado, você vai ser médico sim, mas de almas. Bom, eu sempre tive aquele entendimento de que a igreja, ela é um hospital de campanha. E foi o próprio Espírito Santo que me disse isso, porque passa-se um tempo e o Papa Francisco usa essa mesma expressão. E os nossos missionários da comunidade Missão Seis Santos são testemunhas. Eles conhecem nosso estatuto, as diretrizes e tal, e lá está. Somos peritos no ser humano. Nossas frentes de evangelização são como serviços de saúde para o corpo e a alma. São prontos socorros para o corpo e a alma. Ora, isso de fato se concretiza hoje, graças a Deus e para a glória dele, quando nós vemos a estatística. Quando vemos a estatística e temos aí os dados todos, inclusive no nosso site, na Transparência, sedesantos.com.br, hoje a Missão Seis Santos, ela alcança, ela assiste, mas também nos torna protagonistas a mais de 7.000 pessoas por dia em situação de vulnerabilidade social, com iniciativas na área da saúde, assistência social e educação. Temos aí 4 unidades do restaurante Bom Prato, uma fixa e uma móvel em Taubaté, Jacareí e São José dos Campos. Estão nascendo outras, confiadas à Missão Seis Santos, à nossa gestão. Permitam-me falar isso para falar depois do hospital, para que eu, de alguma maneira, os localize.
porque está em nossos estatutos, nós somos apaixonados por Jesus e pelo ser humano. A paixão que eu tenho por Jesus e pela pessoa humana, ela me atinge mais do que a doença. Tanto que eu já disse, a minha causa mortis é pública. Eu não morrerei da minha doença ultra rara, neurodegenerativa, progressiva, incurável, potencialmente fatal. Eu morrerei de tanto viver. Eu morrerei de tanto viver e de tanto acudir o Cristo que se esconde naquele que mais sofre. Ora, senhor vereador Dentinho, o senhor Vicentino sabe muito bem do que eu estou dizendo. Eu tenho por que viver, por isso que eu não morri ainda. E Nietzsche, o filósofo Nietzsche, dizia: quem tem um porquê viver, suporta qualquer como viver. Então, eu tenho por que viver. Então, eu suporto qualquer como viver. Não é fácil, né, Leilica? Mas a gente está tentando. Não é verdade, meu bem? Pois é. Então, temos também a comunidade terapêutica para tratamento da pessoa com doença, com dependência química, álcool e outras drogas em Caçapava. Outras iniciativas da Casa João Paulo II, nas suas 2 unidades. Eu estou falando só da parte social. Fora a parte religiosa, editora, a obra da adoração, as iniciativas de evangelização, a Rede Maria de evangelização e assim vai. A editora Missão Sete Santos. Mas aí, quando eu via tudo isso já acontecendo, eu pensava, de algum modo, estamos acudindo à saúde da pessoa, devolvendo-lhe a dignidade e inserindo-a na sociedade. Mas eu não me dava por satisfeito. E aí os meus filhos começaram a me cobrar. Padre, aquela visão que o senhor tinha no começo, aquela inspiração. E eu pensava, meu Deus, será que eu dou conta? Já temos esse bocado de trabalho que nos consome as forças. As assistentes sociais que o digam. Mas aí eu senti como um apelo do próprio Deus. E graças a Deus, sabe, meus queridos vereadores, diletíssima mesa, povo de Deus, munícipes taubatianos tão amados. Graças a Deus que a doença rara alcançou a mim. Não na pele, nos músculos, porque ela afeta os meus músculos. Ninguém quer estar doente, que seria um masoquismo. Mas eu tendo uma doença rara, eu me tornei mais sensível à causa da doença rara. De tal modo que eu carrego no corpo o choro, a luta, o soluço, a peleja. A Roseca já está chorando. Dos raros. E graças a Deus também, pelo meu alcance nas redes sociais. Então muitos se identificam, trocam figurinhas e pedem uma orientação, algum profissional, algum serviço. Falei, meu Deus, o Senhor está gritando a mim. A pessoa humana com doença rara está gritando a mim. De tal modo que eu estou há 3 anos e 8 meses na cama, mas eu não vivo na cama. E graças a Deus, rezo muito, trabalho muito, pelejo muito. Minha família junto comigo, a comunidade junto comigo. E aí está nascendo esse hospital. A Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, ela tem alguns diferenciais. É claro que ela já está sendo cadastrada e já está nos órgãos de saúde. Precisamos do poder público, sem dúvida, como o senhor falou. Eu sou apenas uma andorinha, mas uma andorinha só não faz verão. Mas com a ajuda dos senhores eu posso fazer verão até na primavera e no inverno. Eu creio muito na palavra parceria, mãos dadas. Eu preciso de, você que está me assistindo, e vocês que estão aqui junto comigo, eu preciso de iniciativas privadas, sem dúvida. Pequenas, médias e grandes empresas.
Preciso, e muito. Nós temos uma campanha para o hospital, que é uma campanha totalmente fora da curva. E quando eu a lancei, houve muitos que riram de mim. A campanha é R$1 por um hospital. Mas disseram, isso é impossível. E eu disse, foi o que Deus colocou no meu coração. Eu não quero onerar a ninguém. E a pessoa que pode pouquinho, ela vai se sentir importante, incluída. Ela vai poder dar o seu R$1. De R$1 a gente entende, senhores vereadores e autoridades, porque o nosso povo almoça e janta por R$1, né? Sim. Café da manhã é metade do preço ainda. Então, a campanha é um sucesso. Muitos dão muito mais do que R$1, mas há também muitos que deem menos que R$1. E a construção do nosso hospital e a sua manutenção, sua vida, está dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a construção mesmo. Pegamos um casarão antigo, vizinho da nossa sede na Rua do Café, então é 5868. E no número 48, nós estamos abrindo uma casa de acolhida. Pessoas que vêm de longe, não têm condição de se hospedar em Taubaté, seja para o diagnóstico, tratamento, informação ou pesquisa, esses 4 pilares, elas serão hospedadas gratuitamente. Tudo na vida do raro é muito caro. Então, por vezes, não tem condição de se hospedarem. É dificílimo. Todo mundo vive de vaquinha, de ajuda, vive de ajuda do poder público, a família se reúne para fazer alguma coisa. Pois bem, então, a primeira etapa é a construção. Reformamos o casarão, construímos mais algumas alas, e essa primeira parte, permitam-me lhes dizer, ficou em R$500 mil. O hospital já nasce pequeno, mas se não nascesse, nunca seria grande. E a esperança, a expectativa dos raros de Taubaté, do Vale, do Brasil, é muito grande em cima de nós. Aí que eu falo com Jesus, Jesus, eu não posso morrer agora. Eu já preferia estar no céu. Mas parece-me, como disse São Paulo, que eu sou mais útil por aqui, por enquanto. Então, como disse Dom Pedro, diga ao povo que fico. E estou ficando. Pois bem, a segunda parte, a segunda etapa, é os equipamentos. Então, a mobília e os equipamentos básicos de saúde. Isso tudo está orçado também em R$500 mil. E nós estamos com bem pouquinho ainda. Segundo o que o Fernando me disse, nosso diretor executivo, hoje o nosso Bom Prato de Taubaté está fazendo um serviço para as mulheres vitimadas de agressão em São Sebastião, a pedido da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Por isso que ele está lá. Nós vamos, de hoje até quinta, fazer todo um trabalho com as mulheres vitimadas de agressão. Então vejam que o bom Deus dilatou as paredes do meu coração e da minha alma. Nós estamos trabalhando, militando em várias áreas. Mas eu não posso esconder que os raros são a menina dos meus olhos. E assim como a irmã Dulce levantou um hospital, Padre Pio, quem mais? São Camilo. Eu estou aqui nessa peleja. Pois bem, estamos, segundo o Fernando me disse, com 5% do valor dos R$500 mil. 5%. Está na Bíblia, muitos dos senhores são cristãos, que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então, para mim, R$1 é como 1 bilhão. Eu sou um homem de muita fé. Mas não só disso, eu não sou um lunático. Eu sou muito trabalhador para a glória de Deus. E aprendi a trabalhar com aquele moço de bigode ali, ó. Senhor Múcio, papai Múcio. O nome dele é trabalho.
Então, graças a Deus, eu trabalho muito e dou muito trabalho para minha turminha. E aí, senhor vereador, queridos irmãos e irmãs, estamos com 5%. Mas eu tenho que dar passos. Eu estou na cama, mas estou trabalhando. E gravo, e ligo, faço reunião online e presencial. Nós marcamos a inauguração do hospital. 8 de dezembro de 2023. Na festa da Imaculada Conceição. É uma sexta-feira, na parte da manhã. Por favor, agendem nas preciosas agendas dos senhores. Ora, eu creio, vereador Dentinho, piamente, que esse dinheiro vai chegar. Ele já existe. Está a caminho, está no bolso de alguém. Está em algum poder. Eu creio piamente que nós vamos conseguir. Porque se depender de fé e ralação, a gente entende. Para a glória de Deus e pela graça dele. Depois, a terceira etapa, aí é contínua. A manutenção básica do hospital está orçada em R$150 mil. Bom, como estou conseguindo tudo isso? Estamos. R$1 por um hospital. O meu livro, O que Fazer com os Limões que a Vida Te Dá. Que mais? Nós temos o bolo dos raros, que é uma delícia. Nós vendemos pipoca. Nós vendemos pastel. Nós fazemos rifa, agora tem uma viagem para a Terra Santa. Já ganhou? Não, vou ganhar. Ou 4 iPhones 14. Nós fazemos brechó. Então, eu dou curso na internet. Então, são muitas as iniciativas. Nós ainda não recebemos para o hospital uma verba pública, do poder público, de alguma emenda, coisa parecida. E eu creio, nós cremos, estamos fazendo de tudo para que isso aconteça. Então eu lhes conto um pouquinho da inserção, da ligação da comunidade de Missão Six Santos com as pessoas em situação de vulnerabilidade social. E o hospital nosso, outro diferencial é o seguinte: não é só para pessoa com doença rara, é para mais pobrezinha. É para mais pobrezinha. Então nós vamos acolher aquela pessoa que vem, está a nossa visão, missão, não é? Está lá. Nós não vamos cuidar só da doença rara da pessoa, mas sim da pessoa que tem a doença rara. Então está um trabalho integral e com a família dela. E eu tenho comigo, graças a Deus, mais 9 fundadores, que também são os diretores. 2 deles vão aparecer no vídeo. 3 são médicos, uma psicóloga, que também é rara, uma expert em comunicação social, uma advogada, e assim vai. De tal maneira que o nosso grupo, ele é muito coeso, muito unido, e eu não estou sozinho nesta. Então eu tenho gente que entende. E termino essa fala minha dizendo o seguinte: nós temos como parceiros primeiros no Hospital Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, o Instituto Vidas Raras, que tem 22 anos de vida. É uma entidade nacional de amparo à pessoa com doença rara. Ou seja, eles sabem o que fazem. Roseli faz parte também do Instituto Vidas Raras. Aliás, o que eu sei de raro eu aprendi com ela. Onde é que você não está, bem? Depois, contamos também com o apoio do grupo Aliança Rara. A Aliança Rara é um coletivo de 95 associações ou grupo de apoio pelo Brasil que se dedicam à pessoa com doença rara. São 95 associações.
Então, nós temos também a expertise deles, as demandas deles, e temos gente que sabe o que faz. Eu não estou a doença rara militando por ela, também não é de hoje. Então, eles também nos dão todo o amparo, orientam e sabemos o que estamos fazendo, digo isso para os senhores ficarem tranquilos. Não é uma alucinação de um padre. E graças a Deus, aqui estamos, e eu espero muito desta audiência, dos senhores, daqueles que estão em casa, porque se há esperança do raro, do Vale do Paraíba e do Brasil é grande, nós queremos, claro, e temos que fazê-lo, primeiramente, do munícipe taubatiano. Então, nós queremos atender. Padres, são 8.000 doenças raras. Vocês vão atender a todas? Eu sempre respondo, todos que vierem a nós, via cross, indicado por um profissional da saúde, ou a própria pessoa veio, todos serão atendidos com a dignidade que precisam. Todos, verdadeiramente todos. E temos essas duas parcerias, Instituto Vidas Raras e Aliança Rara, que também nos ajudam a tocar esse trabalho. De tal maneira que eu me sinto muito confiante e eu creio que não há possibilidade alguma disso não dar certo. Nenhuma. Queridos da área da saúde, aqui de Taubaté, dos serviços da saúde, eu lhes digo, queremos ser um braço de vocês. Queremos trabalhar, queremos ser empregados de vocês. Me tenham como um empregado de vocês. Eu tenho força para trabalhar, cabeça e alma, muito boas. Contem comigo como um empregado do poder público para trabalhar pelos raros. Queremos ser um braço de vocês e ser um serviço de vocês para a sociedade taubatiana, em primeiro lugar, e para o taubatiano que tem uma doença rara. É isso. Deus lhes pague. Muito obrigado. Antes de chamar... Antes de chamar os vídeos, passa as fotos para nós, TV Câmara. Pode passar as fotos. Aí eu queria, passando fotos por fotos, Padre Mário, se o senhor pudesse ir comentando. Vou comentando. Ah lá, a primeira foto. Essa fachada azul celeste. Não teve como ser verde, né? Não teve como. Azul de Nossa Senhora, é casa Nossa Senhora, o azul de Nossa Mas Senhora. eu também sou palmeirense e eu lhe garanto que terá um espaço só verde para nós lá. É o onde guarda remedinho, né? Isso. Então vamos embora. Essa daí, padre. E ali, então, é a nossa recepção. Ok. E aí vocês já veem por essa foto várias portas, não é? Então ela foi proposital para mostrar várias salas de atendimento, de medicação. Essa é a parte de trás. E nela nós temos essa rampa justamente por conta da acessibilidade. Sim. Já a entrada, teremos um espaço para ambulância. Isso, é lá no final também de novo. Então são vários quartos, várias salas, várias salas para atender Jesus que se esconde no raro. Amém. Quero aproveitar e agradecer a presença também do vereador Pirulito, Moisés Pirulito aqui presente, obrigado, vereador. Pierre Carvalho, assessor parlamentar do vereador Paulo Miranda, obrigado. João Salles, chefe de gabinete do vereador Serginho, obrigado pela presença. Lucas Alves, chefe de gabinete do vereador Vivida Rádio, Lucão, obrigado pela presença. Emílio Júnior, assessor parlamentar do vereador Bob, obrigado, Júnior. Júnior é irmão do padre Paquinho. Olha. Olha lá, mesma carinha, mesmo jeitinho do padre possível, Paquinho. é verdade, acho Olha lá, que é mesmo mesmo. carinho.
Dia 2 de outubro é um dia especial para o senhor, um dia especial para mim e para mim. A minha primogênita completa 29 anos hoje. Um beijo, Carol, papai te ama. Ainda mais agora que me deu o meu primeiro neto. O senhor estava me contando, o Hospital dos Raros vai atender a todos, né? E eu assisti um filme, sábado, eu e a esposa, tá na Netflix, só que a Netflix tem a mania de trocar o título, né? É um filme polonês, chama-se O Amor Escondido, só que na Netflix sai como O Curandeiro. Mas se jogar Amor Escondido, é lindo, maravilhoso, da vida de um médico. Retrata muito o que o senhor acabou de nos contar agora. Vale a pena assistir esse filme. Bom, e nós temos 2 vídeos. TV câmera, solta o primeiro vídeo para nós, por favor. Boa tarde, meu nome é Rubens Salomão, eu sou médico neurologista. Eu venho aqui hoje falar para vocês um pouco a respeito das doenças raras. As doenças raras é um grupo de doenças que acomete aproximadamente 13 milhões de brasileiros hoje. Acomete 13 milhões de brasileiros, seja criança, seja adulto, seja homem, mulher, não tem preferência de classe social, de gênero, de raça. E além desses 13 milhões, acomete aí todo um sistema familiar, sistema social e até o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde não está preparado para receber esse paciente hoje na faculdade. As doenças raras não são estudadas, não existe um curso, não existe uma aula sobre doença rara. O que existe é falar sobre pneumo, sobre cardio, as doenças mais comuns. Então, não tem uma mão de obra qualificada para avaliar e para atender esse paciente. Os exames de doenças raras, talvez não seja possível fazer com raio-x ou com uma tomografia, sejam exames mais sofisticados. Então, esse paciente que é acometido por uma doença rara acaba aí passando em muitos médicos. Imagina você ter um problema de saúde, uma dor, um sofrimento, e quando vai procurar ajuda, ninguém consegue ajudar porque ele não faz ideia do que você tenha. Além do sofrimento da própria saúde, essa falta de acolhimento, essa incerteza, ainda há um acometimento, um sofrimento psicológico, emocional, não só para o paciente, que faz parte desses 13 milhões, mas para toda a família desse paciente que acompanha o sofrimento dele, e a própria família não sabe se a doença é genética, se tiver mais um filho também vai ser acometido. O irmão que vê o irmão acometido não sabe se quando ele envelhecer ou quando ele tiver mais idade vai ter também a mesma doença, não consegue fazer um planejamento familiar, se vai ter filho, se não vai, um planejamento financeiro, se precisa salvar algum recurso para se tiver um problema de saúde ali na frente. Esse paciente não sabe se vai poder continuar trabalhando, o perito não sabe se aposenta esse paciente porque não se tem o diagnóstico. Então, toda essa insegurança para o sistema de saúde, insegurança familiar, insegurança psicológica, faz com que esse indivíduo se sinta perdido e vai procurando muitas vezes até outras áreas que não seja mais da medicina, acaba evoluindo para um desfecho muito ruim. E aí essa evolução para um desfecho ruim, a família sempre se questiona, e se tivesse feito o diagnóstico, e se tiver outra pessoa da família que venha a ter esse mesmo problema. Então, no Brasil, a realidade hoje é que a doença rara é uma doença subdiagnosticada, uma classe de doença muitas vezes que não é tratada, é evitada, tanto pelo médico, que não sabe lidar com isso, o médico que não tem a ferramenta acaba evitando, quanto pelo Sistema Único de Saúde, que esse paciente passa em várias especialidades, mas não tem o seu diagnóstico, não tem a sua necessidade suprida. Então é muito importante que haja aí um centro de tratamento, um centro de saúde que tenha as ferramentas necessárias para tratar esse paciente, para tratar essa família, para lidar com as questões específicas desse grupo de doenças que são muito peculiares e, se não tratadas da maneira adequada, levam uma repercussão muito ruim, não só para o paciente, mas para toda a sociedade. Hoje, grande parte das doenças raras são tratáveis, mas muitas vezes quando chega nesse ponto já é tarde demais. E grande parte das doenças raras são preveníveis, que venham na próxima geração. Quando faz um diagnóstico, é uma doença genética, é possível que isso se evite
a vir nas próximas gerações, porque sabe da possibilidade, sabe da probabilidade de vir, e a família pode optar por não ter mais filhos ou ter de uma maneira onde não corra esse risco. Então, por isso eu venho aqui falar da importância de um centro de saúde que trate essa doença de uma maneira que seja o paciente não fique indo para todo especialista onde nenhum deles se comunique, mas que haja ali especialistas, não só do ponto de vista humano, mas uma especialidade do ponto de vista de equipe multidisciplinar, do ponto de vista de equipamentos, para conseguir ajudar e acolher e tratar essa pessoa e essa família que dependem disso para que tenha a sua necessidade física, a sua necessidade de saúde básica satisfeita. Obrigado e uma boa tarde. Dr. Rubens, ele é diretor técnico, não, clínico. Ele é diretor clínico da Casa de Saúde. Isso. E agora, falou o Dr. Rubens Salomão, diretor clínico da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, e agora tem a doutora Rayana Maia, diretora científica Perfeito. da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Segundo vídeo, por favor. Todos os dias, milhares de pessoas em todo o mundo enfrentam dificuldades por viver com a doença rara. Essas dificuldades vão desde o diagnóstico, passando por um tratamento específico, ou até mesmo aquelas terapias de suporte que fazem diferença na qualidade de vida desses pacientes. E a dificuldade, ela vem não apenas para o paciente, mas também para toda a família, que muitas vezes precisa se dispor de tempo do seu emprego, muitas vezes diminui a minha condição econômica para prestar melhor assistência. A Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, ela tem como objetivo trazer esse cuidado para o paciente, desde o diagnóstico, passando também pelo tratamento desses pacientes. Aqui a ideia é que a gente possa dar a oportunidade que muitos pacientes precisam de ter todo o cuidado da assistência que é necessária e que ainda faz muita falta na nossa sociedade. A equipe é formada por profissionais que trabalham com as doenças raras, tanto médicos geneticistas, em que a gente tem um papel enquanto geneticistas de trazer essa assistência, que a maioria dessas doenças tem origem genética, passam também por neurologistas e outros profissionais que fazem parte dessa linha de cuidado. É muito importante ter o apoio da sociedade para esse projeto, que é tão importante e que cujo objetivo é realmente olhar para esses pacientes que estão precisando de nós. Certinho? Depoimento certinho dos dois. Os dois são diretores, são voluntários. Sim. Importantíssimo falar isso. Toda a diretoria, somos 10, todos são voluntários e são diretores também. Os fundadores, isso mesmo, voluntários. Isso, é bom deixar registrado isso também. Quero registrar a presença do Felipe Mazuia, assessor parlamentar do vereador Adriano Coletor Tigrão. Agradeço a presença também. Passo a palavra agora à diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras e Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, Roseli Maria. Contigo, Rô. Queria agradecer essa oportunidade ao vereador e também a todos os presentes, aos nossos irmãos de comunidade. E hoje também é um dia especial para mim. Meu sobrinho faz 29 anos hoje também. 1994. Exatamente. Não, o Rafael. Um beijo para ele que também está nos assistindo, que também é um braço direito do Dudu. E faz 29 anos que meu marido se declarou para mim. Então, corações. Fala o nome do maridão, hein? Fábio. E também quero mandar um beijo especial ao nosso diretor de assuntos urgentes, emergentes e aleatórios, o José Gabriel, meu filho de 10 anos, que está nos assistindo, né, padre? E que não pôde estar presente. A Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros veio como uma resposta de Deus a todos os nossos pedidos de anos. A quem não me conhece, eu fui atropelada pelas doenças raras da minha vida. Eu não tenho uma doença rara, mas aos 10 anos eu tive 2 sobrinhos, o Niltinho e aos 11 o Dudu. Os 2 tinham uma suspeita diagnóstica, que ninguém sabia o que era. Eu tinha 10 anos, então eu não tinha responsabilidades ainda com o trabalho. Era eu quem ia com a minha irmã para todos os hospitais à procura desse diagnóstico. E eu sou louca pelos meus sobrinhos, sou muito amiga deles. Dudu é meu parceiro até hoje.
E logo depois eu descobri que era mucopolissacaridose. Eu acompanhei todas as fases, tudo. Demorou a que eu entendesse. Aí o Niltinho veio a falecer aos 6 anos. Foi a primeira grande perda da minha vida, mesmo eu já tendo perdido meu pai, mas perder o Niltinho foi algo muito forte. Eu tinha 16 anos. E depois eu estudei, me formei em comunicação social e eu percebi que era um desejo de Deus, e eu vou chorar, eu já peço desculpas, porque eu não consigo contar essa história sem chorar, que eu não deixasse nenhuma outra tia passar por essa dor tão dilacerante como é a dor de ver um sobrinho sofrer. Não só morrer, mas sofrer. Porque o Dudu, que tem mucopolissacaridose, que é amigo do Dentinho, que infelizmente é palmeirense, ele perdeu a visão aos 10. Ele, aos 12, que foi exatamente quando eu ia me casar, não sabiam se ele ia poder vir ao meu casamento, porque ele estava num estágio da doença que já tinha pego tudo. Ele estava surdo, ele estava cego, ele tem múltiplas deficiências, ele estava com uma deficiência respiratória e cardíaca importante. E aí a gente conseguiu a pesquisa clínica. Que eu digo, minha irmã conseguiu a pesquisa clínica, o Instituto Vidas Raras já existia, não ainda, já oficialmente, mas não ainda como Instituto Vidas Raras. E ele foi para essa pesquisa clínica desacreditado, mas ele recuperou a audição, recuperou recuperou a capacidade pulmonar, cardíaca, os órgãos internos desincharam, porque eram muito inchados, e ele pôde ter uma vida muito próxima do normal. Muito próxima do normal para a gente que é raro, né, padre? Porque de normal não tem nada, né? É assim. Mas uma característica importante de todos os raros é essa garra que o padre tem, que o Dudu tem. O Dudu, com tudo isso que eu contei, ele se formou, depois fez faculdade de Direito, não conseguiu se adaptar por causa das dores, então fez administração, passou num concurso público, agora passou em outro concurso público e está trabalhando na prefeitura de Guarulhos. Só que diante de tudo isso que eu contei, vocês podem imaginar, não havia jeito dela não trabalhar com isso, né? A gente acaba virando PhD na nossa história ali. E aí, o ano passado, de tanto desconfiar, a gente conseguiu levar meu marido e meu filho numa neuro especialista em distúrbios do movimento e descobri que meu marido e meu filho também têm uma doença rara. Então, quando eu estou falando aqui com vocês, eu não estou falando só como a diretora de comunicação de um instituto ou de uma casa de saúde. Eu falo como uma tia, eu falo como uma filha, eu falo como amiga, eu falo também como mãe e como esposa. O meu marido teve um diagnóstico aos 44 anos. Tudo que ele perdeu, ele não vai recuperar mais. Como é uma doença neurológica, as perdas não se recuperam. As perdas psicológicas também é muito difícil de recuperar. Porque ele abandonou uma faculdade, porque ele não sabia, ele se sentia sempre muito fracassado, sempre muito incapaz. Uma das características dessa síndrome que ele tem é a depressão profunda, a ansiedade generalizada. Então, tudo para ele é muito difícil, é muito grande, né? E ele se sentia muito mal por isso, ele se sentia sempre muito deslocado. E por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês verem o quanto que o diagnóstico tardio acaba com uma vida. Né? E já o meu filho, graças a Deus, foi diagnosticado aos 9, ele não vai passar por isso. Ele não vai passar por isso porque a medicina evoluiu, ele não vai passar por isso porque ele tem uma mãe que é doida e que já descobriu muita coisa e que já vai poupar ele de muita coisa, mas porque o diagnóstico foi precoce e a gente vai evitar que ele passe por muitas situações. E a casa de saúde é a resposta a todas essas dores que a gente tem, a todas as dores de todas as mães que perdem os seus filhos antes dos 5 anos. Porque um dado importante para vocês, 30% das crianças com doenças raras não chegam aos 5 anos. Sabe por quê? Porque os diagnósticos demoram em média de 4 a 7 anos. Quando descobre esse diagnóstico, a criança já está tão acometida que não tem condições de tratar.
ou já morreu. E aí a gente descobre, muita gente me manda fotos, depois que descobre a história do meu sobrinho, me manda fotos e fala assim, a face do meu sobrinho, a doença mucopolissacaridose, ela tem uma característica que tem a face sindrômica. Então, assim como o síndrome de Down, as carinhas são todas parecidas, a mucopolissacaridose também. E aí as pessoas me mostram foto. Olha, esse era meu filho, esse era meu sobrinho. Ele morreu tantos anos, uma morte muito dolorosa, sem tratamento. E você vê a face, era mucopolissacaridose. A pessoa não teve diagnóstico. Olhando pelo lado do Sistema Único de Saúde, o quanto que a gente onerou o sistema com exames errados, internações desnecessárias que teriam sido evitadas com diagnóstico precoce. O quanto que essa família poderia ter poupado de sofrimento dentro de sua casa, dentro de seu lar, se o diagnóstico fosse precoce. 72% das doenças raras são de origem genética. Então, como o Dr. Rubens Salomão falou, a gente pode evitar que a próxima geração venha com essa doença, com um bom aconselhamento genético, não é? Com um bom tratamento. Nós podemos fazer tantas coisas quando a gente trabalha conscientizando. E com um hospital de doenças raras, pensem, não é só o tratamento que aumenta a conscientização. A minha região, eu moro em Itápolis, é conhecida como a região do câncer. Nós temos Jaú e Barretos. Então, todo mundo lá é muito esperto quanto ao diagnóstico de câncer. O diagnóstico é precoce porque a gente é muito esperto lá, só se fala nisso. Porém, doenças raras, ninguém fala. Não tem como estudar 6.000 doenças na faculdade. Não tem como eu querer que um médico na faculdade estude tantas patologias com sintomas tão comuns. A doença do Padre Marlon, por exemplo, que é neurodegenerativa, tem um monte de doença que tem os mesmos sintomas, né, padre? Um monte. Ele mesmo passou... O senhor teve umas 5 doenças antes de ter o diagnóstico, né? 6 diagnósticos errôneos. 6 diagnósticos errôneos. E todos tinham sintomas semelhantes. E a gente vai tomando remédio errado, né? E remédio caro. E aí a gente põe toda aquela expectativa e esperança naquele tratamento que dá errado. Isso é tão frustrante. Isso dilacera uma família. É até por isso que 72% das mulheres que têm um filho com deficiência ou doença rara são abandonadas pelos maridos. 72% é um número muito alto dessas mulheres que se tornam arrimo de família sem poder trabalhar fora. Porque o filho é acometido de uma maneira que é acamado. Então, senhores, todos que estão ouvindo e os que irão assistir esse vídeo, tem como a gente sobreviver, sendo que só nós raros estamos conscientizando? Não, a gente precisa de vocês. Essa mãe, que é arrimo de família, ou seja, ela tem que se virar em casa, fazendo alguma coisa, ela se reinventa, ela cuida do próprio filho, ela não tem tempo também para conscientizar. Tantos milhões de raros por aí que estão acamados e que já perderam a sua capacidade laboral, não têm condições de conscientizar ou de lutar por algo. E para isso, não somos nós só 13 milhões de pessoas, nós somos também todos os 13 milhões de pessoas que amamos um raro, porque todo raro é amor de alguém. Então, desses 13 milhões, já somos agora 26 milhões. E quando se tem pai e mãe, já vai para 39. Nós somos muitos, mas nós precisamos da ajuda de vocês para conscientizar, para lutar por esse hospital, para que esse hospital possa acabar com essa estatística de que 30% das crianças morrem antes dos 5 anos, pelo menos no Vale do Paraíba. Vamos tornar o nosso mundo melhor. Vamos fazer com que essas crianças do Vale tenham condições de ter uma vida. Vamos fazer com que os adultos que venham a ter um diagnóstico tardio, como o do meu marido, tenham condições de ter as suas vidas restauradas. Que, com a graça de Deus, o meu marido tem muito a Deus, então é difícil abalar uma alma assim. Mas, e quem não tem? Quantos suicídios foram porque a pessoa perdeu tudo? E principalmente a esperança. Nós precisamos de vocês, senhores e senhoras, para que nos ajude a dar esse passo adiante. Porque todos os grandes feitos da humanidade começaram com 2 coisas.
um passo e uma loucura que ninguém acreditava. Nós já somos os improváveis. É improvável que o padre esteja aqui. Se um dia você contar para alguém, eu conheci um padre com uma doença que estava todo cheio de aparelhos que foi na audiência pública. Ah, impossível. Eu conheci um rapaz com doença rara que foi desenganado quando o Dudu, ele fez um texto esses dias sobre o aborto. Não sei se vocês viram nas redes sociais, Dentinho. Porque a mãe dele foi pedido a ela que abortasse, porque ele já estava condenado no ventre. Mas ela quis dessa oportunidade para ele, que disse, não, que Deus mande, que alguma coisa tem. E o Dudu é o exemplo vivo de que ele ama viver nas condições que ele esteja. Então nós precisamos de todos vocês para que pelo menos nos dê a mão, nos ajude a caminhar, nos empurre a cadeira de rodas, troque a nossa traqueia, que seja, né? Não é, Leila? Que nos ajude no elevador aqui da cadeira de rodas. Que dê um dos 200 comprimidos para o padre. 281. Nós precisamos de todos vocês para nos ajudar com essa oportunidade de audiência pública. Para que todas essas pessoas que sofrem, e sofrem muito, para todas essas mães que não conseguem dormir pensando no dia seguinte, não só como vai dar comida para o filho, mas como vai conseguir pagar o tratamento para o filho, que vocês nos ajudem, porque esse hospital vai ser um alento para tantas almas, para tantas vidas, e um exemplo para tantas regiões. Não é uma única ação, é uma borboleta batendo uma borboleta batendo as asas, que vai fazer com que outras situações venham através dela. Nós pedimos a todos vocês que compartilhem, conscientizem. O padre falou algo muito especial numa homilia dele anteontem, Oséias 6:2. O meu povo se perde, pois não tem informação, por falta de conhecimento. E eu digo, o meu povo, que são os raros, morrem. O meu povo morre por falta de informação. Eu tenho 44 anos hoje. Desde os 10 eu estou nessa. Quantas crianças eu já enterrei? Crianças que morreram na praia, porque a gente conseguia tudo para elas, mas tardiamente. Crianças que perderam toda a capacidade de ter uma vida normal, de brincar, de correr, porque não teve um teste do pezinho ampliado. Crianças que perderam a capacidade de se tornarem felizes, correrem e serem crianças, porque o diagnóstico foi tarde demais. Imaginem se essa mãe tem um hospital para ir, especializado, onde aqueles sintomas, aquelas queixas não vão ser tratadas como qualquer doença. Eles já vão pensar num diagnóstico raro, já vão dar reabilitação, onde tem expertise suficiente para dar o melhor para o filho dela. A gente não pede muito, a gente pede só o direito de viver. E é isso que eu peço aos senhores. Conheçam a causa, compartilhem a causa e façam por nós aquilo que a gente não tem braço para fazer. Ninguém está imune a uma doença rara. Eu já tinha a minha cota, né? E aí aparece mais. Então, todos nós estamos sujeitos. E o que eu peço a vocês é que façam como São Paulo. Que a gente usa muito São Paulo dentro da conscientização de doenças raras. Ai de mim se não faço. Como irão falar de ti se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como serão enviados se não houver quem os faça conhecer? Eu adaptei para as doenças raras. Começa conosco. Nós temos que sair falando. Pode ser que vocês tenham do lado de vocês alguém com doença rara que não tem um diagnóstico porque não teve oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Essa baixinha toda vez faz a gente chorar. Mas eu entendo sim. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente dá espaço para fala.
Quero também dar espaço para fala para a nossa direção de atenção à saúde, a Leisa Mencione. Fique à vontade, Leisa. Olá, boa tarde a todos. Estava aqui comentando antes de começar com o vereador Dentinho, que eu acho que essa é a terceira audiência que nós fazemos aqui, né, vereador? 2 pelo Dia dos Raros e essa pelo hospital. Isso. Participei das outras e sempre é uma audiência que emociona demais, né? E comove, não tem como a gente não pensar. Eu fico aqui o tempo todo pensando o que mais a gente pode fazer, o que mais a gente pode fazer, né? Eu acho que desde que nós começamos a conversar e participar mais desse assunto, entender um pouquinho melhor o que essas pessoas estão passando, a gente vem tentando, sim, né? A atenção primária vem se mobilizando, de fazer as campanhas para levar esse conhecimento, né? Aos próprios profissionais, né? Eu acho que os próprios profissionais ainda têm carência de informação. E a primeira coisa que me vem, assim, e que eu preciso conversar mais com vocês é como a gente pode ajudar no diagnóstico, né? Por ser muito amplo, eu acho que os nossos profissionais acabam não suspeitando disso, talvez em tempo oportuno, né? Eu acho que demora para ter essa suspeita e eu acho que essa é uma questão muito importante. Como a gente faz para ajudar, para que a gente consiga um diagnóstico mais rápido? Isso é o que fica martelando na minha cabeça. Então, não sei, eu acho que eu já de outras vezes falei, a gente precisa conversar mais, porque só ouvindo vocês que estão diretamente envolvidos com isso que eu consigo pensar em como ajudar mais, né? Eu acho que todos nós, na verdade. São exames genéticos, muitas vezes, né? O exame do pezinho ampliado, eu sei que é um dos exames que são importantes, ainda, infelizmente, não está disponibilizado pelo Estado, né? Assim, a gente tem sempre procurado saber e nós até fazemos o exame, mas a gente manda para um laboratório, né? E, infelizmente, ainda não é feito esse teste, que eu acho que seria um teste muito importante, né? Nesse diagnóstico precoce. Então, talvez, aproveitando esse momento da audiência, né, a gente pensar como nós, do município, e aí eu preciso escutar isso de vocês, podemos ajudar na questão do diagnóstico precoce. Fazer, talvez, um movimento de educação continuada, permanente, com os nossos enfermeiros, com os nossos médicos. É possível a gente pensar numa ação dessa junto com vocês, com os profissionais de vocês, né, que tem mais esse conhecimento. Eu penso que esse seria um bom caminho. Nós, ano passado, esse ano nós fizemos ações na atenção primária, em sala de espera, campanhas de conscientização, mas eu sei que ainda é pouco, né? Os nossos profissionais realmente ainda não estão preparados, né? Conversando aqui sobre isso, me remeteu à questão dos cuidados paliativos, né? Quando, ano passado, a gente teve um treinamento do Sírio-Libanês no município e sempre a gente escutava, né, a fala assim, a pessoa está em cuidados paliativos, não tem mais o que fazer porque já está numa fase terminal, não tem mais o que fazer. E a luta que foi para que as pessoas pensem o quanto se tem o que fazer. E recentemente nós tivemos uma capacitação da nossa equipe aqui no município e a gente traçou uma linha de cuidado. Então, eu fico pensando que a gente precisa traçar uma linha de cuidado para as pessoas com doenças raras. E a gente precisa dessa troca com vocês, porque até para mim, eu coloco, ainda é desconhecido, ainda sei pouco, apesar de eu ter interesse, da gente estar sempre conversando. O vereador já fez requerimentos, né? Vereador, teste do pezinho, como que tá? Mas ainda eu fico pensando o que mais a gente pode fazer. A gente realmente precisa escutá-los. Eu acho que a audiência é importante porque é um momento dessa escuta, acima de tudo, né? Não é vocês aí desse lado e a gente aqui desse lado. É como o padre Marlon falou, é junto, né? Então, me coloco totalmente à disposição para a gente realmente firmar isso, né? De pensar numa linha de cuidado. Como que nós, município, podemos ajudar? Assim, é lógico que em tudo a gente pensar envolve
dinheiro, mas mais do que dinheiro, assim, tem muitas ações que nós fazemos com muita força de vontade, né? O dinheiro é importante, mas a partir do momento que a gente tem uma mobilização, um olhar cuidadoso, começa pela humanização, né? Então, isso a gente não precisa esperar, né? Isso já está pronto. Então, é isso. Me coloco à disposição em nome da Secretaria de Saúde, né? O Dr. Mário não está aqui, mas vim representando a Secretaria. A Lenita tem uma apresentação para fazer também da carteirinha, né? Que a gente sabe que tem a lei. E escutá-los mesmo, como que, enquanto município, a gente pode auxiliar. Obrigado, Leisa. Obrigada. Já que você citou a Lenita, contigo. Você vai fazer a apresentação, fique à vontade. Roseli, no Dia dos Raros, eles apresentaram depois para nós vários postinhos de saúde decorados, a entrada, tudo, assim, Dias Raros, sabe assim, teve verdadeiramente uma campanha da atenção básica fazendo a conscientização do Dia dos Raros, da doença dos raros. Eu falei assim, que bom, né? Primeira conquista, primeiro pezinho. Excelente. Foi bom, foi muito legal. Eu parabenizo muito essa menininha aqui e pelo trabalho que eles fazem lá. A Lenita eu não posso parabenizar porque ela é uma parente meio 3º grau, 4º grau, 5º grau, não sei ainda, na árvore genealógica onde que eu vou achá-la, mas tá um parente lá. Lenita, fica à vontade. Boa tarde. Hoje, no período da manhã, eu apresentei outros projetos, um projeto relacionado à campanha, porém, eu quis trazer esse projeto nessa audiência, que eu achei que essa audiência seria mais importante demonstrar esse projeto aqui, no período da tarde. Ele é um projeto pedindo aquisição de caderneta do Raro. No primeiro slide eu falo um pouquinho da doença, mas acredito que não seja nem necessário, que já foi muito bem explicado, muito bem explanado por todos. Só tenho que aí eu queria contar que esse ano foi o nosso primeiro ano que nós trabalhamos a campanha, né, para a conscientização dos pacientes com doenças raras em todas as 6 UBSs mais que nós temos na cidade. O nosso plano do cronograma para o ano que vem é fazer em todas as unidades de saúde. Não é uma campanha que vá explicar doença rara uma por uma que não tem condições, mas para mostrar para a população que existe esse paciente, ele tem que ser visto de uma forma diferente, de uma forma mais humanizada, com um carinho maior por eles, por tudo que eles passam. Então, o objetivo é implementar, por meio de aquisição da caderneta do Raro, um atendimento mais eficaz e humanizado. O meu objetivo é esse, e a descrição do projeto fala conforme a portaria, que é de 30 de janeiro de 2014, que fala sobre a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Por quê? Porque essa caderneta ela é crucial para esse paciente e para essa família, em várias situações, incluindo os serviços de saúde. Porque quando esse paciente ele procura um atendimento de emergência dentro de uma UPA ou numa viagem, até mesmo na parte de educação, da assistência social, tem que ter um suporte diferenciado, um suporte essencial e personalizado para esse paciente. Essa é a caderneta do Raro, ela tem 170 páginas e ela tem pontos muito importantes dentro dela. Identificação com especificidade de cada patologia, sinais de alertas que podem ser anotados dentro dessa caderneta, cuidados importantes no histórico gestacional, entre outros itens que tem dentro dessa caderneta. Eu queria citar um exemplo, que foi um caso que nós discutimos com a doutora Ana Paula, que é uma das médicas responsáveis pelos projetos da atenção primária. Por exemplo, nós temos uma criança que tem uma doença rara que cause diarreias volumosas em grande quantidade. O risco de desidratação dessa criança é muito grande. Então, ela precisa ser hidratada rapidamente. Uma criança com desidratação severa, ela pode chegar a óbito.
Se ela tem essa caderneta do raro, tem as informações corretas dentro dessa caderneta, ela vai ser vista de uma forma diferente pelo médico que vai estar atendendo ela naquele momento. Muitas vezes, essa mãe está tão nervosa, tão ansiosa, tão preocupada, que às vezes ela pode deixar algum dado por fora, que foi informado ao médico. E essa caderneta, ela vai ser, assim, o ponto crucial do atendimento dessa criança. Então, ela vai ser atendida de acordo com a patologia dela, não ficando somente na fala, mas em todos os dados contidos dentro dessa caderneta. Conclusão. Concluímos, então, que essa caderneta, ela é especial para cada paciente portador de uma doença rara. Ela vai demonstrar o cuidado específico para cada uma. Esse recurso não vai simplificar apenas o acesso ao serviço à saúde, mas também vai proporcionar confiança, apoio, compreensão, vai melhorar significativamente a qualidade de vida desse paciente e vai facilitar os cuidados médicos. Então, portanto, aguardo com grande expectativa e solicito veementemente o apoio desta honrosa casa para a destinação de recursos que permitam a plena concretização deste projeto, que é a caderneta do raro para cada paciente. Obrigada. Eu que agradeço, Lenita. O valor está no projeto. Naquele projeto da parte da manhã, um dos itens está a caderneta dos raros. Tá bom? É pouco, não é muita coisa, não. Vou deixar a Leisa falar um pouquinho, depois eu falo em cima. Pedir licença um minutinho para falar. Se eu não me engano, Lenita, falando com a Carla, eu acho que foram 4 pacientes que procuraram as unidades, né? E aí me veio uma ideia aqui, né, só para compartilhar com vocês e a gente pensar um pouquinho. Acho que é muito válido a caderneta, até porque é um instrumento já oficial, né? Porém, a caderneta, ela é uma caderneta bem grande, assim, são muitas folhas. E aí, como eu comentei da linha de cuidados paliativos, nós montamos uma caderneta mais simples para que esse paciente, estou falando de paciente de cuidados paliativos, mas pensando nos raros, tá? Ela é mais simples para que o paciente, quando ele for numa UPA ou quando ele for numa unidade, que ali tenham as informações principais. Então, identificando que ele é um paciente, que estou falando de cuidados paliativos, mas pensando nos raros também. É um instrumento um pouquinho mais prático para que essa pessoa leve em todos os locais onde ele for ter atendimento de mais fácil leitura, né? Então, assim, ali tem as medicações, quais os acompanhamentos que ele faz, e é uma identificação, e ali tem, inclusive, algumas questões de legislação. Então, fica uma ideia para a gente conversar depois, além da caderneta, que é uma caderneta bem completa, que tem muitas informações, que é muito interessante, mas também a gente pensar num material mais prático, para que essas pessoas possam levar nos locais onde eles forem para o atendimento. Porque, ó, essa é a caderneta, né? Ela, para vocês verem, ela tá frente e verso, ó, a espessura dela. Né? Não é algo muito prático para eles levarem de um local a outro, e mesmo se o médico, por exemplo, que for atender, ou enfermeiro, até ele encontrar a informação, talvez seja um pouco mais difícil. Eu acho que é muito importante, é um documento oficial, eu acho que ela deve ser realizada, mas o que eu estou sugerindo, vereador, é algo um pouco mais prático também, para que o paciente possa, aonde ele for, levar esse instrumento, né, de uma informação mais direta, né? Só uma sugestão que me veio em mente, tá? Obrigado, Leisa. Como a Leisa já mostrou, quando falaram para mim, Roseli, que tinha caderneta dos raros na rede, aí nós fomos fazer o teste, né? Porque assim, então vamos lá ver se tem de verdade. Aí nós fomos na UBS mais da Independência, na UBS da Independência. Aí no primeiro momento até eu falei assim, a atendente falou que não, a enfermeira do lado falou, não, tem sim, peraí. Aí eles foram lá, eles imprimiram, encadernaram e entregaram. Aí eu falei, não, eu pensei que eu já ia encontrá-la já impressa, já bonitinha e tudo mais. Aí que nasceu esse projeto, conte com a emenda desse vereador, eu não sei o custo ainda, não sei se vai ficar mais de 2 milhões, né?
E é porque nós só temos 600 mil, né, vereador? Não pode ser muito caro, não. Mas eu vi que está lá dentro, eu acho que é palpável. E, Lenita, hoje de manhã, vereadores, é que a gente se exaltou um pouquinho, não sei qual vereador aí de verde que se exaltou um pouco na audiência hoje, mas tinha fugido da minha cabeça o seguinte: vereadora, na educação nós temos o PDDM, Plano Direto na Escola, Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal. Por que não o PDDS da saúde? Quando eu falo disso, que é o seguinte, eu vi algumas, Roseli, para você entender, algumas atividades, algumas coisas que o postinho faz, vou te dar um exemplo, essa campanha de comprar cartolina, de desenhar tudo mais, sai do bolso delas. É a caixinha delas, enfermeiras. Não tem lá no programa de saúde, compra cartolina para isso, compra isso, aquilo. Então, assim, às vezes, algumas pequenas melhorias de um ar-condicionado, de uma coisa assim, nos postinhos, se tivesse esse programa, esse projeto de lei, também iria ajudar. E aí, Lenita, fica da gente conversar e deixar também uma emenda já para poder ser gasta exclusivamente nessa campanha das doenças raras. A gente conversa algo palpável, algo que seja bom ser feito e a gente trabalha junto, tá bom? Quero passar agora... Tem alguém inscrito? Não? Tá, eu quero passar agora ao senhor Mário Romero, presidente do Comos. Senhor Mário, fique à vontade. Boa tarde. Hospital das Doenças Raras, eu nunca tinha ouvido falar. Estou sendo franco. E eu fiquei aqui admirado e muito emocionado com essa patologia. Eu tenho um amigo hoje que tem uma doença degenerativa e ele está nesse quadro de doença rara. Mas ele nunca me falou sobre doença rara, ele falou que é uma doença degenerativa. E agora aqui eu estou vendo aqui o que o padre Marlon colocou e fez a explanação dele. E como Conselho de Saúde, nós nos propomos a estar aberto a qualquer ação que nosso regimento permita. Nós vamos apoiar a Secretaria de Saúde nas tomadas que eles farão para ajudar o hospital. Certo? O Conselho se coloca à disposição para isso aí. Eu gostei da colocação do padre quando ele disse: morrerei de tanto viver. Anotei aqui, vou levar isso aqui comigo. Hoje aqui foi maravilhoso. Morrerei de tanto viver. Obrigado, padre. Uma lição maravilhosa. O senhor colocou aqui 4 etapas do hospital. 500 mil na construção, na segunda etapa, equipamento, imobílias, equipamento básico da saúde, mais 500 mil. Na terceira etapa, o senhor colocou que a manutenção básica do hospital, 150 mil. O senhor não colocou a 4ª etapa. Eu fui anotando aqui e faltou a 4ª etapa. Depois você me passa, por favor. Tá? Sim, são 3 etapas mesmo. 4 são os pilares, que certo. É diagnóstico, tratamento, informação e pesquisa. Mas são 3 etapas mesmo. Ok. Essa enfermidade ela é de difícil diagnóstico. E qual é o exame correto para fazer esse diagnóstico? O senhor tem, o padre? Sim, eu vou partilhar, e a Roseli também. Os principais exames são os genéticos. Por isso, o geneticista e o neurologista são, dentre as especialidades de saúde, primordiais. Aí depois também chega o pediatra, né? Existem tantos exames, os preventivos, por exemplo, que são o teste do pezinho ampliado, da bochechinha, do olhinho, são os preventivos. Depois nós temos os exomas, os testes genéticos mais caros, que são realmente muito caros, mas nem todas as doenças são diagnosticadas assim. Algumas, por exemplo, são diagnosticadas por exclusão, como distonia, que é uma doença rara, que é diagnosticada
com exames clínicos. Tourette, que é a doença do meu esposo. Mas a educação nas doenças raras já faz com que a gente talvez nem chegue ao exame. A gente consiga diagnosticar bem antes. Mas cada doença, cada grupo de doenças tem um tipo de exame diferente. Que são vários tipos. Os metabólicos, os neurológicos, as neurodegenerativas. São muitos tipos distintos de patologias raras. Ok. Então seria essa a colocação do conselho. Estou aprendendo muito aqui, que foi uma aula que nós tivemos aqui. E eu vou levar isso aqui para o conselho. Na nossa próxima plenária, eu vou colocar essa pauta para debater no conselho, explicar para o conselho. Inclusive, nós vamos solicitar a presença de alguém da Secretaria de Saúde para poder fazer a explanação, tá? Para poder divulgar isso aí. E as verbas parlamentares, viu, padre? Com certeza elas virão e o hospital será construído, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Mário Romero. Pode responder a Leisa. Leisa, ela havia perguntado sobre uma forma de ajuda, né? Uma geneticista do Rio de Janeiro fez uma colocação que marcou muito a mim e a vários colegas que estavam presentes numa palestra. Uma anamnese bem feita faz com que 80% das doenças sejam diagnosticadas. Nenhum médico é capaz de saber sobre tudo, e a gente nem quer isso, a gente nem exige isso dele. Mas ele vai perceber nessa anamnese bem feita que há algo errado e vai saber para quem encaminhar. Então, não só a anamnese do médico, mas daquele enfermeiro, porque os enfermeiros são quem mais convivem com aqueles pacientes que eles chamam de fregueses. Porque estão sempre no pronto-socorro, com aquelas demandas todas. O padre já foi um freguês, né, padre? E assim, há uma humilhação muito grande desse paciente até ele deixar de ir no pronto-socorro e a doença tomar conta dele. Porque nem os enfermeiros, nem os profissionais, os médicos estão preparados para olhar para aquele paciente e perceber que não é psicossomático, não é psiquiátrico. Há algo maior, só que o oftalmo olha só para o olho, o otorrino só para a parte dele, o neuro só para a parte dele, e há uma história por trás. Geralmente é o enfermeiro que vê isso. Os enfermeiros são muito parceiros nossos, e os educadores, porque as crianças passam muito tempo na escola, e quem vê as crianças correndo e notam que tem algo errado são os educadores. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, chamar todos os profissionais da rede para uma educação de doenças raras, que você não precisa falar sobre as doenças raras. Você chama, por exemplo, nós fazemos isso, né, padre? Na Universidade Federal do Tocantins, o curso de medicina nos chama para uma aula. Eu falo como associação, o padre fala como paciente, como nós gostaríamos de ser olhados. Porque a gente sabe que é difícil para um médico de plantão ter que ficar dando atenção para aquela mãe que chega com o filho, porque é ele que estudou. Mas nas doenças raras, a gente domina muito o assunto. Então, a gente pede, dê um olhar atento àquela mãe que volta muito no pronto-socorro. Olhe os sintomas, faça uma anamnese, pergunta como foi aquele parto, como foi aquela primeira infância, né? Se atente aos sinais. Você não conseguiu detectar nada, mas você detectou que ali é algo neurológico, encaminhe. É algo genético, encaminhe. Como que foi? Na sua família tem mais alguém assim? Sabe? De cardio é muito feito isso. Quem morreu de infarto na sua família? Mas não é feito de doenças raras. Encaminhando, nas primeiras demandas, você já salva esse paciente. Uma outra coisa, a conscientização nas escolas. Um concurso de desenho de doenças raras nas escolas, para aquela turminha pequenininha ainda, sabe? Não da educação infantil, mas para aqueles até o 5º ano. Um concurso que vai ganhar só medalha, mas você faz um desenho sobre doenças raras.
Aí, os professores vão estar engajados, porque eles vão precisar aprender um pouquinho, e todas as crianças vão estar engajadas e as famílias vão aprender, porque as crianças são multiplicadoras. Quando a gente faz campanha com as crianças saem que até os avós falam, não aguento mais ouvir falar sobre isso. Eles são multiplicadores. E uma vez que eles aprendem, eles não esquecem até a fase adulta. Então, a gente já está jogando uma semente lá para frente, para os futuros médicos que vamos atender. Então, são essas ações. Nós temos aqui a Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, que se dispôs a fazer cursos de capacitação para os enfermeiros. Sim, eles se ofereceram para a Casa de Saúde, nós podemos chamar. Nós podemos chamar também os nossos médicos, que são incríveis. A própria doutora Raquel, que se disponibilizou a falar sobre a anamnese, como fazer uma anamnese bem feita com os 40 minutos que o SUS te dá. Né? A doutora Raquel é uma médica de SUS. Então, aquele médico, a gente sabe que o SUS é difícil, é muita gente, é pouco tempo, é pouco dinheiro, mas o que a gente quer é realmente economizar, o tempo e o dinheiro. Uma outra coisa importantíssima, que tem que ser falado, aquele tempo de educação de doenças raras é pequeno, porque a gente não vai falar de cada doença, a gente vai falar de um geral, para levantar o tema. Vocês mesmo todos aqui, foi apenas uma tarde, vocês não vão esquecer disso. E agora vocês vão ter outro olhar sobre alguns sintomas. É isso que tinha para dizer sobre as primeiras ajudas. Nós temos uma equipe, vou pedir até para o padre falar, mas nós temos uma equipe que implora para vir treinar. Então, vou já afirmar aqui, já falei aqui com a Lenita, que é a nossa coordenadora de campanha. A gente tem uma frente de educação permanente dentro da secretaria e a gente já vai pensar numa data para a gente fazer essa capacitação com os... Acho que a gente pode fazer primeiro com os enfermeiros, talvez depois com os médicos. Sim. Mas a gente já, com certeza, vai pensar nisso. Já estou aqui imaginando. Agora, para o ano que vem, para as doenças raras nas escolas, o Dia Mundial das Doenças Raras, celebrar esse dia com as crianças, também chamar muito atenção. Sim. Talvez venham diagnósticos desse dia, porque muitas crianças estão na rede pública precisando de um diagnóstico que não tem. Nós temos um teatro raro itinerante, uma atriz com doença rara que criou uma companhia chamada Teatro Raro. É um teatro adulto, mas é muito emocionante. Até teve a estreia no Congresso Brasileiro de Genética Médica para os médicos. Ela fala das mulheres que são abandonadas. Então, é algo que chama muita atenção. Olha, e o podcast, nós temos o Vida de Raro, nós temos outro podcast que vai agora inaugurar. A gente tem tanta iniciativa que a gente não vai embora nunca mais daqui, né, padre? Obrigada, Roseli. Vamos trocar contato para a gente poder já pensar numa data. Olha, só aí já valeu a audiência, viu? Como é bom. Roseli, antes de eu passar a palavra para Renata Cobra, tem alguma coisa, o padre me contou lá, algum segredo de um cordão que está vindo aí, o cordão dos raros? Então, o cordão do girassol, vocês já devem ter ouvido falar, né? O cordão do girassol, ele nasceu em Londres. É uma iniciativa de uma pessoa que tem uma deficiência oculta, uma deficiência invisível, que são aquelas que são quando a pessoa não tem cara de doente, né? Não tem como provar que é uma deficiência, mas ela tem uma fadiga crônica, ela tem uma insuficiência cardíaca, ela tem uma insuficiência respiratória, uma síndrome do pânico, e ela está numa fase aguda. Ela não tem um CID, né? Tá igual quando o padre demorou 40 anos para ter o diagnóstico dele. Até os 40 anos ele não tinha um laudo médico. Então ele chegava morrendo de fadiga nos lugares e ele não tinha como justificar que ele precisava de um atendimento prioritário. Nós temos a hiperplasia adrenal, que a pessoa perde cortisol muito rápido e ela precisa de um atendimento prioritário. As imunodeficiências primárias, que também a pessoa não tem nenhuma cárie, se ela desmaia, elas precisam saber que ela tem essa patologia. E aí o cordão do girassol surgiu para que essa pessoa que precisa de um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo, um pouco mais de empatia,
elas vão estar com aquele cordão e as pessoas que estão ao redor vão perceber que ela tem algo ali. E você vai oferecer uma ajuda para ela ou simplesmente perceber que ela tem que ter direito ao atendimento prioritário porque ela pode ter uma crise iminente. Esse cordão muita gente está usando. É uma parceria que nós fizemos direto com a HD Sunflowers, que é o criador mesmo desse cordão. Eles capacitam os profissionais das empresas para reconhecer as deficiências ocultas e invisíveis, ou pessoas que não têm CID. E esse cordão vem também como parceiro da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Provavelmente a gente vai ter cordão quando nós tivermos no nosso hospital para entregar para as pessoas que precisem, porque nós estamos buscando parceria para isso. E quem você conhecer, que estiver usando o cordão, você tem que entender, aquela pessoa precisa de empatia, mais tempo ou um pouco de atenção. É aquela pessoa que não tem como provar que tem uma deficiência, então ela não tem um direito garantido. Então é isso sobre o cordão. Obrigado, Roseli. Passo a palavra a Renata Cobra, da página Taubaté em Debate. Boa tarde. Eu, na verdade, estou subindo aqui somente para agradecer o Padre Marlon. Eu não tenho nada para dizer, né? Estivemos lá na Expo Católica, recebemos o senhor lá, não sei se o senhor lembra, e acompanhamos esses 25 anos do senhor em Taubaté. Diante de muitos memes que nós vemos surgirem da nossa cidade, eu não vou nem citá-los aqui, se Taubaté conhecesse essa preciosidade, que é o Padre Marlon e a família dele, talvez esquecesse de todos os memes que são feitos da nossa cidade. A assistência social do estado de São Paulo hoje, a cidade de Taubaté, o Bom Prato, o cuidado que é feito aqui em Taubaté é referência para o estado todo. Talvez vocês que estão aqui participando dessa audiência não saibam disso. Talvez você que esteja assistindo isso aí não saiba disso. Mas o Padre Marlon, o Fernando, a Dona Carminha, o seu Múcio, são referência para o nosso estado. A ação deles no Bom Prato é uma referência para o estado. E se Deus quiser, nós vamos ser uma referência para as doenças raras também. Dia 8, eu estarei lá participando da inauguração. Nós vamos conseguir. Força. Obrigado, Renata. Passo agora a palavra à vereadora Elisa, representa Taubaté. A senhora tem 30 segundos. Boa tarde. Como a Leisa falou, né, a nossa terceira audiência com o tema, 2 sobre o dia, né, vereador? E hoje sobre o hospital. Queria parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência, inclusive também temos a frente parlamentar aqui na casa, né? E isso chama a atenção. Eu fico pensando, né, a Roseli falava que é bom falar sobre isso, e a Lenita falou sobre a campanha que eu vi realmente que foi feita no município. Tudo isso contribui para falar sobre o assunto, para ampliar essa questão, né? Numa das audiências, meu pai deu um depoimento. Meu pai também tem uma doença rara. E minha mãe está aqui perguntando como que faz para marcar consulta no hospital. Eu falei, mãe, ainda não foi inaugurado, aguenta um pouquinho aí. Mas era até uma questão que a gente já tinha, e na primeira audiência que eu pensei, nossa, acho que meu pai tem uma doença rara. Até então eu não tinha pensado nisso, eu acho que nem tanto minha mãe e meu pai sabiam disso. Então, na segunda ele participou e falou um pouquinho também, né? Ele e minha tia faziam um acompanhamento na Unicamp, com os geneticistas, né? Enfim, toda uma situação. Mas minha mãe também falou aqui, queixou um pouquinho, falou assim, mas é só de criança que eles estão falando? Eu falei, não, mãe, é de qualquer pessoa que tenha doença rara, né? Mas acho que quando a gente fala bastante na questão do diagnóstico precoce, a gente acaba falando mais de criança, né? O meu pai, o dele também foi mais longo, inclusive o CID dele ainda não está definido total, porque está no nome da irmã dele, da minha tia,
né, que é mais velho um pouquinho que ele. Mas eu queria só parabenizar e dizer que eu fico muito feliz, não porque eu tenho, Roseli, alguém, né, mas para todas as pessoas que precisarem. Eu acho que quanto mais a gente falar disso, mais a gente der exposição para isso. Inclusive, eu vou até provocar meus colegas vereadores de São Luís do Paraitinga, porque minha tia mora lá, e eu não sei se lá eles já fizeram alguma audiência sobre o tema, mas é importante que se faça, né? Queria parabenizar. E também quero estar lá no dia 8. Vou chamar minha mãe e meu pai também para participar, porque minha mãe já queria marcar a consulta. Parabéns. E que essa questão de parceria que o padre falou, né? Que a gente consiga, que o serviço público consiga também. As emendas, eu não sei como que vai ser isso legalmente, né? Qual a possibilidade de que as emendas sejam enviadas, mas podendo ser enviadas, eu acredito que haverá um esforço dessa casa, sim, para enviar. E o que a gente puder contribuir também com campanha, com propagação disso, eu acho que é importante. E depois também eu quero falar com a Roseli para passar o contato da minha mãe para ela poder saber melhor o que fazer. Obrigada, presidente, parabéns pela iniciativa. Sobraram 5 segundos, vereadora. A senhora encerrou antes. Eu que agradeço, Elisa. Pode, 5 segundos pode gastar. É que é rapidinho. Não, é porque essa questão da educação, né? Eu como professora aqui da rede, não estou trabalhando agora, por enquanto que eu não dou conta, né? Estar vereadora já consome bastante nosso tempo, mas essas campanhas com a educação foram muito bacanas, sugestões da Roseli, porque o fato da campanha da atenção primária já estar acontecendo, o fato dessas audiências já darem visibilidade, só vai ampliar essa visibilidade que já está acontecendo através dessas ações que já foram feitas, né? E potencializar mesmo, levando para a escola, né? Para as crianças. Eu sou professora da educação infantil, tenho 2 cargos aqui, um na educação infantil e um no ensino fundamental 1, que é de 1º a 5º ano. Então, acho que é muito bacana e acredito que o vereador vai fazer uma indicação para a Secretaria de Educação sobre esse assunto. Nós, vereadora, nós. Passo a palavra ao vereador, presidente dessa casa, Alberto Barreto. Obrigado, vereador Dentinho, no qual cumprimento todos da mesa, né? Nesse dia tão importante, né, vereador? Que é uma pauta que eu descobri, falar a verdade, quando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Começou falando sobre a questão da linguagem de sinais, né? Dos surdos, e depois ela abraçou essa questão dos raros, né? Eu lembro disso, isso que chamou a atenção. Falei, nossa, mas que quantidade de doenças raras específicas, né? Que a gente vai ter na cidade. E depois nas audiências públicas também nessa casa, né, vereador Dentinho? A gente falando bastante disso, Vossa Excelência sempre puxou essa pauta aqui nessa casa. Queria primeiro fazer uma pergunta, depois continuar aqui antes que eu me esqueça. Foi falado da questão do teste do pezinho, né? E o pezinho ampliado, não é isso? Eu gostaria de saber qual é o custo hoje, mais ou menos, de um teste do pezinho normal, que é feito no dia de hoje, e qual seria o custo desse ampliado, para a gente tentar começar a entender o porquê que ele não consegue ser aplicado de forma tão rápida assim, né? Eu acho que é importante a gente entender, você pode responder depois, tá? Se for o caso. Mas o custo total do hospital ficaria em torno de R$1 milhão, todas as fases, né? Uma das questões que a vereadora Elisa também levantou e o que eu estava pensando é a questão se a entidade está apta a receber emendas, né? Para que a gente possa, né, vereador Dentinho, fazer aí Tá apta? A nossa Andréia, pela saúde. Pela saúde. Ela já está registrada pela saúde, que pode... Que bom, então, porque isso é um dos entraves aqui, né? Para que nós possamos mandar as emendas e as emendas serem efetivadas, né? Assim? Às vezes a gente manda, a entidade não está apta e não consegue receber o recurso. Mas se está, ótimo, melhor ainda, né? Mas aí eu falando aqui com o padre, eu gosto de falar um pouquinho sobre a história do Brasil, que a história do Brasil, o Brasil foi fundado por evangelistas, né? Foi vindo nas caravelas para cá, o primeiro ato foi levantar, o primeiro monumento foi uma cruz e foi rezada uma missa, né? E as cidades no Brasil foram fundadas assim, em torno de uma igreja. Levantava-se uma igreja, em torno da igreja vinha a sociedade, a comunidade. E a comunidade, através do seu dízimo, da sua oferenda e das ofertas, né, da caridade,
construiu-se as escolas, construiu-se os hospitais, construiu-se as creches, os orfanatos, os asilos. Então, era a sociedade e a religião, né? A religião católica, a igreja, construiu uma sociedade, né? Unida ali, forte, entendia as suas necessidades e trabalhava em conjunto, em quermesses, né? Para arrecadar recursos. Eu lembro de criança, quantas vezes a gente participava das feiras, das quermesses, das festas nas igrejas para arrecadar e construir a igreja. Mas hoje em dia o Estado foi ocupando e tirando da igreja e da sociedade essa capacidade. Foi tirando as escolas, os hospitais, né? As creches, os orfanatos e por aí vai, e pouco foi deixando na mão da sociedade. E o Estado impôs tanto imposto em cima da sociedade que agora sobra pouco para a gente fazer caridade, né? E talvez se não tivesse um imposto tão alto, tenho certeza, padre, que muita gente já tinha ajudado com recurso para a construção desse hospital. Então fica aqui o meu apelo também, para que a gente, mesmo com tanto impostos, nós façamos um exercício de tentar tirar alguma coisinha do nosso orçamento para ajudar entidades tão importantes assim da sociedade. Eu acho que a sociedade tem que ir voltando aos poucos a ter rédea dessas iniciativas que era na mão da população junto com a igreja e hoje está na mão do Estado, e o Estado promete, mas não entrega, né? Então, infelizmente, assim, ele só promete muita coisa, capta todo o recurso, mas não entrega da forma rápida que tem que ser, na necessidade que tem que ser, com o objetivo que tem que ser. E quando estava na mão da sociedade era mais fácil, né? Porque até quando a gente pagava dízimo numa igreja e a igreja não executava, a gente paga o dízimo na outra igreja que vai fazer, né? A gente tinha essa opção de escolher. Hoje não, o Estado não dá essa opção. E pelo contrário, se você não pagar, ele vai lá e te toma a casa, te toma um carro, te processa e por aí vai, né? Então fica aqui o meu apelo também à sociedade que comece a abraçar cada vez mais as causas, mesmo tão difícil que está no dia a dia hoje os nossos recursos, né? Com tantos impostos que assolam o nosso bolso, mas que nós façamos nosso trabalho aqui com as emendas parlamentares, vereador, que se a gente tem a possibilidade de mandar recursos, vamos fazer isso, tá bom? Obrigado. Obrigado, presidente. Eu tinha anotado 2 nomes aqui. Primeiro, Vossa Excelência citou, que é a Michele Bolsonaro. Falava muito das doenças raras. E eu acho que vale, sei que vocês têm também contato com a família Bolsonaro, a Renata, você mesmo, Alberto, chegar nos filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que possa, enquanto deputado federal, tentar nos ajudar o hospital enquanto isso. E em campanha, o ano passado, eu tive contato com a Rosângela Moro. E a Rosângela Moro, na sua campanha, falava também muito sobre doenças raras. E ela hoje tem cargo. Também eu acho que, Roseli, são pessoas que falam de doenças raras. Então, são pessoas que acho que vale o contato. Eu costumo usar da seguinte forma. Tem hora que as pessoas querem alguma coisa, eu falo assim, Andréia, eu não vou. Por quê? Eu sou política, eu vou atrapalhar. Tem hora que o político atrapalha, porque você tem aquela divisão, né, de esquerda e direita, de oposição, de situação. Se eu for, não vai dar certo. Por que eu coloco? Muitas vezes um instituto, muitas vezes a Missão Cid Santos, indo atrás, colocando. A gente também pode colocar, fazer o nosso papel aqui, não nos redimindo disso. Nós temos deputados do nosso partido. Eu tenho aqui o doutor Elton, qual nós fizemos o convite para o doutor Elton estar presente, ele aqui, mas ele não pôde devido à agenda dele. Então, a gente está procurando o doutor Elton, que é médico, é daqui de São Paulo, que possa também estar ajudando com emenda, e outros deputados, família Leite, que é do meu partido, então a gente vai estar procurando. Sei que Vossa Excelência também. Conversando com o André, o ano passado nós deixamos um pedacinho, mas não era dentro da saúde, para ajudar o hospital. Agora, pelo que a Andréia falou, eles estão aptos a receber a emenda através da saúde. Então, que nós possamos pensar com carinho, verificar dentro do nosso orçamento, sem deixar a Leisa descontente, que a Leisa fez um projetão hoje aqui, veio pedir dinheiro para nós também, viu, pai, para a saúde. Então, o nosso cobertor, a gente puxa de um lado e estica do outro. Mas, Roseli, eu fico contente por essa aproximação, fico contente por essa caderneta dos raros. Verdadeiramente, eu acho que agora sai do papel para o papel oficial, não assim impresso. Padre Marlon, é uma satisfação enorme recebê-lo. Agradeço a Deus, como eu falei assim, da providência de estar naquele momento, naquela missa, eu e minha esposa participando. Assim como lá eu tomei consciência do que eram os raros, me apaixonei
e como os meus nobres colegas sempre que é uma bandeira desse vereador, mas é uma bandeira dessa casa, tenho certeza. Como hoje a gente fez o Mário Romero conhecer as doenças raras e muitos outros que estão assistindo, que irão assistir isso já vale o mandato da gente, já vale o porquê que nós estamos aqui. Considerações finais, Roseli, se quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Eu me coloco à disposição de todos os presentes e tem um chat também, né? Que vocês disseram que eles podem mandar as dúvidas, eu me coloco à disposição, se eu puder ajudar em algo sobre as doenças raras. E também queria dizer que o nosso hospital, que futuramente... nós já falamos hospital, que para a gente já é, né, padre? O hospital vai ser Carla Cutts, porque Carla Cutts é um jovem que está em processo de canonização, que morreu de um câncer raro. Existem mais de 200 tipos de cânceres raros. Existem doenças raras da retina, existem muitas coisas raras que a gente ainda não falou. Mas nosso hospital, apesar de ser Nossa Senhora dos Raros, Carlos Acutis, não é para católicos, é para pessoas, é para filhos de Deus. Sim. Sejam eles quem forem, porque assim como o bom samaritano, a gente quer acolher qualquer um, não importa a idade, porque a idade... As doenças raras não escolhem classe social, nem idade, nem se é bonito ou se é feio, nem se é famoso ou se não é. Nós acolheremos todo aquele que vier pedindo ajuda, independente de quem ele seja. A única consideração final que eu posso ter é que a minha gratidão só não é maior do que a vontade de que esse hospital comece logo, e que a gente possa salvar muitas vidas de mães que não dormem mais e de pessoas que estão sofrendo e de esposas e de esposos e de filhos, né? Gratidão a todos vocês. Obrigado, Roseli. Padre Mário, suas considerações finais. Caríssimo vereador Dentinho e todos, Deus lhes pague. Muito obrigado por terem me dado uma das tardes mais belas da minha vida. Amém. Muito obrigado mesmo. Eu sou pura gratidão. E não se esqueçam, sou empregado de vocês. Amém, padre. Obrigado. Agora a Leisa tem a resposta à sua pergunta e as considerações finais também, Leisa. Vereador Barreto, né, perguntou a respeito do valor. Hoje a gente só tem esse teste na rede particular, o teste ampliado. No SUS, o Instituto Jô Clemente, que faz o teste do pezinho. Mas é realizado nos hospitais, mas é enviado a análise para o Instituto. Na rede particular, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu vi em torno de 400, 450, né? Mas no SUS, infelizmente, ainda não é algo que está disponível, tá? Ele é da competência do Estado e já faz um tempo, acho que cabe a gente cobrar isso, inclusive, eu não sei qual a dificuldade, que isso não está disponível. Quantas crianças, mais ou menos, nascem em Taubaté por ano? 1.200, 1.200, mais de 1.000. Teste ampliado. Posso ter a palavra? Nós fizemos uma campanha, o Instituto Vidas Raras, o pezinho no futuro, para que fosse aprovada a lei do teste do pezinho ampliado em todo o Brasil. E nós conseguimos a sanção dessa lei no dia 26 de maio de 2021, né, padre? Bolsonaro sancionou a lei. Então, já é lei. Toda criança terá o direito. Só que demora 5 anos para que todos os estados tenham condições de aplicar. E eu creio que vai mais de 5 anos, porque nem todo estado é São Paulo, né? E assim, São Paulo está muito à frente, apesar de estar deficiente. Só que o Nordeste ainda não conseguiu o plano básico, que são triar 6 doenças. O Nordeste ainda não conseguiu. Tem cidades que não tria ainda o básico. O que cabe a nós é cobrar, para que eles deem mais atenção a isso, mais capacitação, mais verbas, mais recursos, porque é o que mais dá economia. Nós fizemos, para conseguir sancionar essa lei, nós fizemos uma pesquisa junto a todos os institutos e associações que interessam do tema, e a economia por criança é gigantesca.
Cada criança que é diagnosticada no teste do pezinho economiza muito do sistema de saúde. É só cobrança, cobrança. Exatamente. Bom, só para finalizar, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um aprendizado, é sempre muito emocionante. E, novamente, eu acho que eu gosto de sair com alguns passos dessas audiências, porque a gente discute muita coisa, assim, escuta muita coisa, e às vezes acaba se perdendo, né? E a gente não quer que isso aconteça. Então, da gente já sair daqui com uma previsão de um encontro para a gente pensar nessa capacitação. Acho que no primeiro momento com os enfermeiros, né? Acho que seria um passo muito importante, a gente pensar na educação permanente, na saúde, para os enfermeiros em relação às doenças raras. Eu acho que já é algo que a gente já pode concretizar, sem naquilo, né, vamos fazer, vamos pensar, vamos ver, mas assim, a gente já sair daqui com uma coisa firmada, tá bom? Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, Leisa. Passo a palavra ao Mário Romero para suas considerações. Mário, do Comos, presidente do Comos. Também eu saio daqui hoje com uma história linda do padre, do projeto do hospital. Conceitos são mudados, né? Hoje aqui derrubou alguns conceitos e é muito importante isso para a sociedade. Fortalecendo, eu estava conversando aqui, essa capacitação tem que ser exclusiva para doenças raras. Certo? Não pode abrir para outras, tem que ser para doença exclusiva, porque daí você fecha e a atenção fica bem voltada para isso aí, e o pessoal vai aprender muito sobre isso aí. Padre, morrerei de tanto viver. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Lenita, suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, por ter estado aqui, poder contribuir um pouco, e estamos à disposição, atenção primária, junto com a Leisa, para contribuir, fazer esse treinamento, e vamos dar um passo à frente, não vamos deixar isso passar. Obrigado, Lenita. Conte com esse vereador nas emendas aqui dentro da saúde, aquilo que a gente puder ajudar no hospital, você sabe disso. Quero agradecer a presença de todos aqui na mesa. Começo agora pela Leila. Obrigado, Leilinha, nossa psicóloga da Missão Sete Santos. A Vanessa também, que é da Missão Sete Santos, obrigado. Deixa eu ver quem está mais aqui. A Lígia, a Andréia, a Ana Paula, o senhor Múcio, o Vinícius, o Júnior, assessor do Bob, que está aqui ainda. A nossa Ingrid, obrigado. A minha assessoria todinha presente. Agradeço todo o apoio, toda a ajuda nessa realização dessa audiência pública. Aos nossos vereadores, parceiros sempre, presidente Alberto. A nossa vereadora mais simpática, Elisa, tá? Vereadora simpática Elisa. Renata Cova, obrigado pela presença. E você. E quero agradecer também a todos os servidores dessa casa, né? O pessoal da TV, o cerimoniário, todo o pessoal que esteve aqui servindo aguinhas, servindo um cafezinho para nós. A todos os servidores dessa casa que também são os responsáveis pela realização dessa audiência pública, e agradecer a Deus por essa oportunidade. Contando com a intercessão de São Francisco das Chagas e com as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.